Olá, leitoras e leitores do nosso Clube do Livro. Um prazer imenso, estamos dando início ao primeiro encontro. Vamos trabalhar o livro Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Mas para abrir oficialmente esse projeto cultural da Fundação Fausto Guimarães, em parceria com a Grande Loja e Samaritanas, eu trouxe aqui o nosso grão-mestre, o João Carlos de Oliveira Uchoa, que vai dar uma palavra de incentivo, vai trazer para a gente, ele que é o leitor assíduo, vai trazer para a gente, inclusive, os benefícios da leitura. Com a palavra, João Carlos. Olá, meus amigos, minhas cunhadas, meus irmãos, eventualmente presentes aqui nesse encontro. Irmãs samaritanas, né, também. Eu digo que é um grande prazer participar desse primeiro momento, desse instrutivo curso, né? Por que não dizer assim, que na verdade é um curso de leitura, né? E para mim a leitura é uma estrutura muito próxima. Minha vida toda eu praticamente vivo de leitura. A minha profissão eu a conquistei às custas da leitura. Então a leitura me é muito cara e é difícil um dia que eu não lance mão da leitura. Então eu procuro sempre, todos os dias, manter essa minha rotina, esse meu costume, né, de ler. E a leitura, ela possui, obviamente, que vários benefícios, né? O livro é um universo e um grande amigo da gente, né? Ele está sempre à nossa disposição e não se cansa de nos propiciar e de nos beneficiar com as suas informações. Daí eu dizer que eu vou aqui abordar basicamente três aspectos que eu acho essenciais relacionados a um clube desse tipo. Primeiramente, o aspecto do benefício que a leitura pode trazer para todos nós. Um outro aspecto que merece realce é o aspecto que diz respeito ao papel da leitura, ao papel da literatura como elemento de cultura, como elemento de formação da nossa história e da formação da nossa visão de mundo. E um outro aspecto, além de outros que poderiam ser destacados aqui, é o papel que a leitura cumpre no que toca à fortificação, né? A solidificação, o fortalecimento da nossa capacidade crítica e da formação das nossas ideias. Esses três aspectos, eu falei, são vários que nós poderíamos abordar aqui, mas dada a limitação de tempo, eu vou tentar discorrer de forma muito resumida sobre cada um deles, dada a importância no modo de ver. Então a leitura, ela, como nós sabemos, ela não se limita a uma mera técnica de decifração de símbolos e de sinais, né? A leitura, ela corresponde a leitura em si, ela se constitui na mais consistente forma de comunicação que a humanidade tem estabelecido ao longo da sua existência, né? Se nós bem soubermos escolher os livros nos quais nós nos debruçaremos ao trabalho de leitura, nós certamente sempre estaremos em contato, sempre estaremos em diálogo constante e riquíssimo com as mais brilhantes mentes do passado e também do presente. Porque a leitura, a literatura é um fator do passado e ela é um fator presente na nossa vida e que sedimenta também no nosso futuro. E eu me lembro agora de René Descartes, né? René Descartes, que é um filósofo, né? O pai do racionalismo, e escreveu várias e várias obras importantíssimas no campo da filosofia, como, por exemplo, o Discurso do Método. E René Descartes, ele dizia o seguinte, que a leitura de bons livros é como uma conversa com as melhores mentes dos séculos passados. Isso é uma total realidade, isso é uma total verdade. E se nós bem soubermos escolher as nossas leituras, nós sempre estaremos aí nesse diálogo maravilhoso com essas mentes brilhantes que nos antecederam, né? Então, sob essa ótica, meus amigos, minhas amigas, o hábito de ler, ele nos oferece aí pelo menos três
vantagens, podemos dizer assim, né? Transcende o entendimento, nos auxilia a transcender o entendimento comum. Ele se consolida como um alicerce da nossa formação intelectual e também, sem a menor dúvida, o hábito da leitura, ele é o motor da emancipação crítica do indivíduo, principalmente nesses dias de hoje, onde o nosso comportamento crítico está tão em queda, né? Então, vamos aqui pontuar algumas ideias, algumas reflexões sobre o benefício imediato da leitura, né? E que esse benefício ele reside exatamente na expansão do nosso repertório linguístico, né? Mas esse benefício ele vai muito além desse aprofundamento vocabular, né? A leitura, apesar dela se prestar a esse papel do nosso enriquecimento vocabulário, mas ela vai muito além disso, né? O contato constante com estruturas, com narrativas complexas, com argumentos bem articulados, né? Ditados pelos grandes escritores, pelos poetas, pelos filósofos, sociólogos, historiadores, etc. Isso aí lapida, serve como uma forma de lapidar o nosso raciocínio lógico, né? Nós crescemos logicamente, racionalmente, muitíssimo com a leitura de bons escritores, né? De bons romancistas, poetas, filólogos, contistas e etc. E observar como esses grandes autores estruturam o pensamento, nós leitores internalizamos esse mecanismo de coesão e de coerência, que muitas vezes nos falta, né? Quando escrevemos ou até mesmo quando falamos, né? A leitura é, portanto, um elemento, acima de tudo, um elemento de libertação, tá certo? O Bilac, ele diz o seguinte, que quem não lê, não pensa, e quem não pensa será para sempre um servo. Obviamente que eu falei que ele está se expressando de forma muito severa, porque ele está usando o verbo pensar no sentido de reflexão, né? Realmente a pessoa que não tem o costume da leitura, a amplitude reflexiva dela ela está em desvantagem com a pessoa que lê cotidianamente. E nesse sentido, a leitura ela serve para todos nós como um combustível para a escrita, né? Quem não lê certamente tem dificuldade para escrever, né? Tem dificuldade para se expressar sob a forma escrita. Outro aspecto que eu destaquei aqui de benefício da cultura, meus amigos, minhas amigas, é o aspecto do papel da leitura como elemento cultural, como elemento histórico, formativo e como um elemento de solidificação de uma visão de mundo, né? O livro, ele funciona, sempre funcionou, né, como uma máquina do tempo. E alguns dizem que ele é um passaporte universal. Passaporte universal para o nosso crescimento como pessoa, né, para o nosso crescimento como seres racionais que somos, tá? E através do livro, nós mergulhamos no contexto histórico de eras remotas e nós compreendemos as várias nuances da filosofia, da sociologia, da história, da própria literatura, enfim, né? E o livro, nessa toada, ele colabora muito, ele permite muito que o indivíduo ele saia daquela bolha do presente imediato e cresça como pessoa, cresça na formação de novas visões, de novas abstrações, né? Retirando daquele lugar comum, repetitivo, principalmente nesses dias atuais de muita difusão, de muita estresse, por que não dizer, de redes sociais, né?
Então, Jorge Luiz Borges é outro escritor fenomenal, escritor argentino, né? Além de escritor, filólogo, ensaísta, crítico literário e autor de várias crônicas e contos, né? Dos quais eu cito aqui Aleph, que é uma das obras mais, digamos assim, conhecidas dele, né? Ele diz que o paraíso, que a leitura, né? Ele imaginava o paraíso, vislumbrando a leitura, né? Ele imaginava o paraíso sob a espécie de uma biblioteca, né? E para Luiz Borges, o conhecimento acumulado não é um fardo, mas ele é uma expansão, né, das formas e das fronteiras do eu. Eu não sei se os irmãos e se as cunhadas, amigos e amigas sabem, mas apesar de Jorge Luiz Borges ter sido, né, morreu agora há pouco tempo, né? Ele morreu, salvo engano, em 1986, né? Mas o Jorge Luiz Borges, ele, além de uma pessoa dedicadíssima a vida toda ao mundo do livro, ele ficou cego muito cedo, né? Ficou cego muito cedo. Muito embora, mesmo cego, ele tenha continuado a sua obra literária, né? Principalmente no campo da poesia. Ele não escrevia, porque estava cego, mas ele falava, né? E a obra dele, então, era reproduzida, e assim foram editadas várias e várias dos seus poemas, das suas crônicas, né? E ele dizia que, ao ler, o sujeito deixa de ser um observador passivo da realidade para se tornar um intérprete da própria história, né? Então, é daí o destaque que esse importante literato, né, nos lega no campo da literatura e da sua dedicação e ao amor que ele tinha ao livro, né? No que toca ao livro e à literatura, né, como forma de capacidade da formação crítica, da capacidade crítica e formação das nossas ideias, eu posso dizer que, meus irmãos, minhas amigas, que em uma era de informações tão efêmeras, né, tão heterogêneas, né, nesses tempos que nós vivemos de modernidade líquida, na concepção de sociedade líquida tratada por Zygmunt Bauman, né, que é outro grande estudioso e literato, né, numa época marcada por essa fluidez, por essa instabilidade que reina nos nossos dias, que a fragilidade das nossas relações sociais, econômicas e até humanas, né? A literatura profunda, ela é um ato de resistência. E é um ato de resistência para que nós possamos entender o quadro de adoecimento psicossocial, né? Que incide sobre essa nossa sociedade, segundo enfoque de alguns estudiosos, filósofos, né, é uma sociedade de desespero, né, que leva a uma sociedade de cansaço. Esses termos, sociedade de desespero, sociedade do cansaço, há um filósofo, um escritor coreano muito estudado nos dias atuais, que é o Byung-Chul Han, né? Esses termos são cunhados por ele, tem livros específicos tratando disso aí, né? Então, como o Borges falou, a aquisição do conhecimento não é fácil, mas nós não devemos renunciar a ele, não é? Não é fácil, mas a luta na conquista do conhecimento, que se faz através da leitura, que se faz através dos livros, essa luta ela é irrenunciável, principalmente nesse ambiente que nós vivemos atualmente, que é trabalhado, né, que é reflexionado por Chul Han
né? Esse fenômeno social que nos afeta aí, né? Essa sociedade do espetáculo, a sociedade líquida, essa sociedade do cansaço, como eles, bem como os pensadores atuais, né, contemporâneos, bem estão a destacar. Tá? Então, o que eu quero realçar aqui, é o papel da leitura na formação, na construção, na solidificação da nossa capacidade crítica e da nossa capacidade de bem racionalizar as nossas ideias, né? Diferente do conteúdo audiovisual, desse conteúdo midiático que é divulgado por aí nas redes sociais, o texto literário, ele exige sim de nós, leitor, que nós preenchamos as lacunas, né, com a nossa própria imaginação, com a nossa própria experiência, procurando fundamentar o nosso pensamento, as nossas explicações e os nossos julgamentos, né? Então, a formação de ideias próprias, ela só é possível, meus amigos, quando se confronta com diferentes pontos de vista. E a literatura, ela tem, a leitura, né, o livro, ele cumpre também a esse condão de nos colocar em contato com diferentes pontos de vista, e aí nós estaremos a testar a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de respeito ao próximo, né, o nosso crescimento individual e a nossa probabilidade de contribuir também para o crescimento social, né? Nós temos um educador, que é Paulo Freire, dizia que a leitura do mundo, o modo como a gente conhece o mundo, ele precede a leitura da palavra, o que é verdade, né? Mas eu digo também que é a palavra escrita que organiza essa percepção, transformando impressões vagas em conceitos filosóficos, em conceitos políticos sociais, racionalmente justificados e fundamentados. E enquanto conteúdo mitigado, né, as mídias digitais fragmentadas, em comparação com o livro, né, o livro exige muito mais atenção, muito mais foco. Daí eu retorno novamente ao Borges, quando ele diz que o aprender é difícil, né? É uma carga, mas é uma carga que o ser humano, nós da sociedade contemporânea, não podemos renunciar, né? Bom, então, já passando aqui para os finais, o que eu posso dizer é que o benefício da leitura é a própria construção da nossa liberdade. A leitura dota o ser humano das ferramentas para desconstruir falácias, né, tão comum no mundo atual da comunicação midiática. A leitura dota o ser humano dos meios para compreender a complexidade da condição humana e expressar-se com clareza, com lealdade intelectual, que é importantíssimo, lealdade intelectual e com autoridade. A mente do leitor é, portanto, meus amigos, minhas amigas, um território onde a dúvida se transforma em sabedoria. Ler é desconstruir falácias e construir, tijolo por tijolo, a própria liberdade. Ser um leitor assíduo, portanto, é garantir que a mente permaneça como um território fértil, onde a semente da dúvida floresce em sabedoria. E a visão do mundo deixa de ser um horizonte limitado para se tornar um universo em constante expansão. E com essa mensagem aqui, eu termino a minha participação, desejando aí a todos e a todas um feliz curso, que tenham aí muito progresso, que cresçam, que se fortifiquem em ideias, em crescimento crítico, né, e literário,
também. Enfim, todo sucesso, muita felicidade, muita paz aí e muito amor a todos. Sereníssimo, nós escolhemos 8 obras clássicas. Estamos começando com Gabriel Garcia Marques, que é a Crônica de uma Morte Anunciada. E semanalmente os participantes do grupo recebem metas. A meta desta semana é chegar até a metade do livro e na próxima semana concluir o livro Crônica de uma Morte Anunciada. E semanalmente a gente vai tentar trazer essa reflexão crítica, trazendo para a vida do nosso cotidiano o que o autor trouxe na obra. Até porque essa obra, ela diz a literatura que ela é autobiográfica. Inclusive, ele estaria contando a história de um amigo que passou pelo que aconteceu naquele livro. Você teria alguma dica para dar para que instigue mais ainda o leitor, já que já começa com um spoiler grande anunciando a morte de Nazar, que é o protagonista? O que eu posso dizer é que esse livro é um romance, tá? Mas é um romance curto que, para alguns, ele se equipara a um grande conto. Né? É um livro interessantíssimo, né? Um livro interessantíssimo, porque eu não vou aqui tecer comentário mais aprofundado, senão desincentiva a leitura. Sim. Mas é muito interessante, tem um jogo, uma estratégia muito bem montada pelo autor, né? Que é um expert nesse tipo de literatura, não é? Os personagens têm um papel riquíssimo na construção da trama, né? E é uma morte anunciada, né? Tudo vai em torno desta morte anunciada, né? A morte anunciada, como a gente pode perceber, é uma morte da qual as pessoas têm conhecimento que ela vai ocorrer, né? E a gente observa, né, que ninguém se ateve a impedir a ocorrência dessa morte. Sim. Agora, o porquê, só lendo o livro é que vocês vão entender. E tá? aí a gente já Muito interessante o livro. Isso. Aí a gente já tira uma primeira reflexão crítica desse livro, que a gente pode trazer para o dia a dia. Como o Sereníssimo falou, há uma inércia social diante de algo que foi anunciado, uma morte. A sociedade que vivia em torno de Santiago Nazar nada fez. E aí uma tragédia é anunciada e aí vocês vão me dizer no próximo encontro se realmente aconteceu, por que aconteceu e se foi justo, tá bom? Obrigada, gente. Boa leitura. Próximo encontro, metade do livro pra gente comentar. Tchau. Obrigada, Sereníssimo. Um abraço, tchau.